Olá, meu quarto ano. Nossa aula hoje de ciências, nós vamos começar com a correção. Semana passada nós fizemos um estudo sobre biomas, zonas temperadas, zonas tropicais, certo? E tem uma atividade que ela começa na página 8. E nessa atividade tinha um comando que você tinha que pintar, né, partes do globo, certo? Essa imagem aqui é vermelho se fosse zona tropical, laranja as zonas temperadas e azul as zonas polares. Então, a imagem ficaria assim: as zonas polares, a zona tropical, que é essa parte aqui que é cortada pela linha do Equador, e a temperada, certo? Ficaria assim, então ficaria azul, certo? A primeira camadinha, depois vinha a laranja, a vermelha, depois mais uma parte laranja e uma parte azul, do esqueminha. Na letra B, pergunta o seguinte: a maior parte do Brasil fica em qual zona climática? Então, zona tropical. Por isso que o Brasil é conhecido por um país tropical. No segundo quesito, tem assim: será que é possível perceber as diferenças de temperatura apenas olhando as paisagens representadas em uma fotografia? Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Então, tem assim: onde a temperatura provavelmente é menor, na estrada ou no alto da montanha? Então, você tinha que olhar, né, essa imagem aqui. Então, a neve no alto, né, na figura, você vê bem que a neve indica que é frio na parte alta, certo? Na letra B, tem assim: pelas características da vegetação do ambiente retratado na fotografia, ela provavelmente foi registrada em uma região do planeta onde se localiza tundra, floresta tropical ou taiga. Quem marcou o xizinho em taiga acertou, certo? Então vamos lá. Na página 9 nós temos, né, gráficos, certo? E você vai ter que também seguir um comando, ou seja, tinha que seguir um comando, certo? Os gráficos abaixo, eles representam a temperatura média e a quantidade de chuvas anuais em 3 biomas, que é o deserto, certo? A tundra e a floresta tropical. Então, você tinha que observar, né, ler com atenção e identificar a temperatura média e a quantidade de chuva nas áreas em destaque. Então, no gráfico A, aqui, ó, esse primeiro gráficozinho tem assim: a temperatura média, muito frio. Você teria que ter colocado muito frio. Quantidade de chuva, muito seco, certo? E bioma, que bioma é esse? Esse bioma aí é tundra, certo? No gráficozinho da letra B, também tem as perguntinhas. Temperatura média, muito quente. Quem colocou muito quente, acertou. Quantidade de chuva, muito seco, certo? E o bioma aí é o deserto, certo? É característica do deserto. No gráficozinho da letra C, porque tem A, B e C, certo? Também tem assim: temperatura média, é quente e muito quente. Quantidade de chuva, úmida e muito úmida. E o bioma? Floresta tropical. Desculpa, certo? Floresta tropical. Então, fizemos a correção da atividade passada. Só que, dentro ainda do nosso estudo sobre biomas, nós vimos, né, na aula passada, que biomas são áreas que têm semelhanças, né, características semelhantes com relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação, certo? Então, diante da grande extensão territorial do Brasil, certo? Nós já sabemos, né, já estudamos isso, ele é muito extenso. E por ele ser muito extenso, vocês já viram em aula de geografia com tia Cleriane, que o Brasil ele foi dividido em 5 regiões, certo? Por que ele foi dividido em 5 regiões? Para facilitar a administração, pelo fato dele ser muito grande. Então, vocês já conhecem as 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer um estudo sobre os biomas brasileiros, ok? Então, vamos adiante. Eu coloquei aqui
uma imagem, né, do Brasil dividido em 5 regiões. Eu disse a vocês que o Brasil foi dividido em 5 regiões pelo IBGE para facilitar a administração e os estudos, ok? Então, lembrando que o Brasil foi dividido em 5 regiões. Só que agora nós estamos estudando os biomas brasileiros, certo? Os biomas brasileiros. Então, o IBAMA, certo? Pelo fato do Brasil ser muito extenso, tem uma diversidade muito grande de ambientes. Tem ambientes que têm uma certa quantidade de espécies animais e vegetais, certo? E isso faz com que o Brasil ele seja um país com maior biodiversidade do planeta, certo? Então, partindo desse propósito aí, que o Brasil é conhecido como o maior, né, país com a biodiversidade do planeta, certo? Porque tem muitos animais, muitos vegetais, fungos, né? Então, ele foi classificado com isso. Então, o IBAMA dividiu o Brasil, certo? Em seis biomas brasileiros, ok? E é isso que nós vamos ver agora, os biomas brasileiros. No livrinho de vocês tem um mapa que mostra muito bem também isso que eu estou falando, essa divisão, certo? Dos biomas aqui. E tem as imagens características da vegetação. Vocês também vão ter a oportunidade de ver os animais dessa área e o tipo de ameaça. Muitas vezes acontece que esses biomas estão passando por ameaças, seja por desmatamento, caçada de animais, certo? Exploração de animais, e nós vamos ver tudo isso, certo? Então, a partir desse mapa que tem no livro de vocês, eu coloquei um mapazinho aqui que está mostrando também a mesma coisa do livro de vocês. Então, vamos lá. O primeiro bioma é o bioma da Amazônia, certo? Ele ocupa 9 estados da região norte, mas também ele se estende por países vizinhos, ok? E é nele que nós encontramos a floresta amazônica, que tem uma biodiversidade, né, imensa, certo? É nela que nós encontramos a floresta amazônica. Então, a ameaça que esse bioma ele né, é acometido, né? Existe lá essas ameaças, são as queimadas, certo? Tráfico de animais, porque tem muitos animais, uma vegetação altamente rica, então queimada, certo? Eles fazem a queimada por quê? Porque eles querem aproveitar o espaço para a criação de gado, certo? E também para praticar a agricultura. Então tem queimadas, tráfico de animais, gente, certo? Venda de madeira, que é crime, certo? Desmatamento para a criação de animais e também que é para a prática da agricultura, certo? E como vocês verem, ele é o maior, certo? Então vamos adiante. O bioma da Caatinga, essa Caatinga são com 2 A, certo? Então vamos lá. A Caatinga, o bioma da Caatinga, ele abrange a região nordeste, como vocês veem aqui. Ele pega um pouquinho não, muito, né, da região nordeste. Então, ele é praticamente não, um bioma especificamente, exclusivamente brasileiro, certo? Então, a ameaça que ele tem aqui, nós vamos ver também. Mas antes, porém, eu preciso dizer para vocês, porque diante do clima e da vegetação, as árvores que tem aí, tem as raízes retorcidas e as folhas, ela tem espinhos. É característico da nossa região, da Caatinga, certo? O solo muito seco. Então, essa vegetação típica aí, você pode ser o mandacaru, o xique-xique, e tem aquela palma, né, que o gado se alimenta, que ela é cheia de espinhozinho. E essas plantas, ela tem a capacidade de reter a água dentro, certo? Por isso que elas sobrevivem ao calor, à temperatura, ok? Mas ela tem uma ameaça, que é a produção de lenha, certo? Porque eles retiram a lenha para vender. Tem o carvão vegetal, certo? E também tem outra coisa que preocupa muito, é o uso dos agrotóxicos, né? Que sabe que é altamente prejudicial à saúde, certo? Então, vimos o primeiro, a Amazônia, né? O bioma da Amazônia, vimos
da Caatinga. Agora vamos para o Cerrado. O Cerrado, ele é o segundo maior bioma. Ele é conhecido como berço das águas. Por quê? Porque tem muita nascente de rio lá, certo? Quando no inverno, certo? A vegetação, certo? Ela flui, certo? Mas pela presença dos rios aí, é conhecida como berço das águas, certo? Porque tem muita nascente de rio. Nascente de rio, por que nascente? É o local onde o rio nasce, ok? Vamos adiante. Nós temos o bioma do Pantanal. O bioma do Pantanal, ele abrange Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele fica uma parte da região central, certo? Do centro-oeste. Então vamos lá, ele abrange Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele tem 2 períodos definidos, que é o período de seca e o período da estiagem, certo? Então, quando é o período de seca da estiagem, não, período de chuva e o período da estiagem. Quando é no período da chuva, né, alaga tudo, inunda, né, a toda aquela região. E isso faz com que o solo fique fértil. E tem uma diversidade muito grande, né, também de animais, de vegetais, plantas, essa coisa toda. E a ameaça lá é o seguinte, é altamente controlado isso aqui, é muito bem controlado. Mas que fique, para que continue, né, com essa exuberância de vegetação, de animais, é preciso controlar isso. Não deixar que haja a matança dos animais, a caça indiscriminada dos animais, a retirada de linha. Tem que se preservar, ok? Então vamos adiante. Nós vimos o bioma do Pantanal. Vocês sabem que é uma diversidade maravilhosa, tanto de animais quanto de vegetais, certo? E precisa ser preservado, ok? Então, o bioma do Pampa, ele fica na região do Rio Grande do Sul. Ele é o menor. Se você parar para observar, ele é o menor. Ele se estende pelo Uruguai e Argentina. A vegetação lá é de capim e plantas rasteiras, certo? Então, nós vimos um pouquinho de cada bioma brasileiro, certo? Lembrando, né, da aula passada, que biomas são áreas, né, imensas que têm características semelhantes com relação ao clima, ao solo, o relevo e a vegetação. Outra coisa, a nossa aula ela vai se resumir da página 10 à página 14 do livro didático, ok? E no livro de atividade vai página 54 e página 55. Lembrando que eu comecei essa aula fazendo a correção da aula passada. Não esqueçam que são seis biomas, certo? Características específicas. Sim, e um detalhe, faltei, certo? O bioma da Mata Atlântica. Esse bioma aqui, ele pega toda essa costa litorânea aqui do Brasil. E ele só tem 12% da Mata Atlântica. Por quê? Porque hoje em dia tem aqui as cidades, certo? Ele tem uma parte plana e uma parte montanhosa. Então aqui tá Rio de Janeiro, as coisas aqui de São Paulo, tudo. Então essa parte aqui, ela praticamente, hoje em dia, ela já não tem a Mata Atlântica. Por quê? Foram construídos cidades. Então nós vimos o bioma da Amazônia, que é o maior, ele abrange 9 estados da região norte, certo? O bioma da Caatinga, que é o nosso, né? Da região nordeste, o bioma do Cerrado, que é o segundo maior conhecido, tem o Pampa, que ele atinge Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? O bioma da Mata Atlântica, que praticamente não tem a vegetação, hoje em dia só tem 12% da Mata Atlântica, porque foram construídas as cidades, e o bioma do Pampa, que ele é o menor, ele se encontra no Rio Grande do Sul, e ele abrange, né, ele se estende pelo Uruguai e Argentina. E a vegetação é capim e plantas rasteiras. Então, obrigada e até a próxima nossa aula.